Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor vos abençoe. Iniciamos agora mais um programa Conexão Madureira, programa idealizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Nova Cruz. Temos o pastor presidente, o pastor José de Souza Vieira, e louvamos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui nessa noite para tratarmos de um tema bem pertinente, bem atual, e também tenho certeza que teremos muito conhecimento a adquirir através desse programa. Louvamos a Deus pela vida do pastor Marcos Vieira, que nos dá a honra de estar aqui conosco, a quem eu já desejo, saúdo com a paz do Senhor, e já fica à vontade para dar suas palavras iniciais aí, em nome de Jesus. Hoje eu estou aqui, por várias vezes lá no Rio, eu já assistia, acompanhava o trabalho de vocês, e hoje eu estou aqui, esse privilégio de estar com o Danilo aqui, juntamente com a Débora, que está atrás da câmera, mas nós estamos muito alegres de estar aqui e que hoje nós possamos ser bênção para a tua vida, como esse programa já tem sido bênção para várias pessoas. Glória a Deus. Hoje estaremos tratando de um tema bem pertinente, estaremos falando sobre a verdadeira Páscoa. Tenho certeza que o Senhor vai falar conosco através da sua palavra e teremos muitas lições a serem adquiridas através desse programa de hoje. Quero aqui destacar os nossos patrocinadores. Nos patrocina a loja Boutique Chic, trabalha com roupa feminina e masculina, na pessoa da nossa irmã Aline e nosso irmão Emanuel. Também nos patrocina o estúdio da nossa irmã Priscila Nascimento, trabalha com limpeza de pele, massagem, dentre outras funções. Também nos patrocina a psicóloga Anabel Gonçalves, a nossa missionária Anabel. Ela atende na clínica Vicente Abreu. Que Deus vos abençoe, cada um dos nossos patrocinadores. Agora, pastor Marco, um tema bem pertinente para os nossos dias. Está se aproximando aí a Páscoa, segundo a tradição do pessoal do mundo. E nós estaremos tratando sobre a Páscoa bíblica, aquilo que a palavra de Deus traz para nós. O Senhor já fique à vontade para discorrer sobre a verdadeira Páscoa, o texto bíblico, onde nós encontramos aquilo que a Bíblia traz de ensinamento para nós. Quando nós falamos da Páscoa, enquanto nós olhamos para um todo, o que nós vamos ver? Mais uma vez há uma distorção, como tudo que o inimigo ele cria ou ele tenta criar, é distorcer, tirar aquilo que realmente é verdadeiro para tornar uma mentira. E nós vamos ver que a Páscoa, tanto a Páscoa quanto as demais festividades, que são criadas, só tem o cunho, o objetivo de distorcer realmente o que a Bíblia quer falar para nós, o objetivo da Bíblia, A gente vê na Bíblia, aquilo que mostra para nós como a primeira Páscoa. Eu queria que o senhor ficasse à vontade para discorrer sobre o contexto daquela primeira Páscoa, aquilo que representava e que representa para o povo de Deus. O senhor fica à vontade para discorrer. Quando nós falamos de Páscoa, quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos lá para o livro de Êxodo, quando ali no capítulo 12, o povo do Egito ali preso ali, por causa de uma desobediência ou coisa parecida, e nós vamos ver que Deus ele olha para o povo de Israel e ele tem o intento de livrar, Aí vem as pragas e até que vem a praga da morte, do primogênito. Então nós vamos ver que Deus ele usa as pragas para mostrar para o povo do Egito, também para o próprio Faraó, que ele era Deus e estava acima de todas as coisas. E nós vamos ver que Deus ele manda um anjo da morte, um enviado, para matar todos os primogênitos que existia no Egito. Porém, ali na terra de Goshen, ali no Egito, Deus ele poupa os filhos de Israel. Isso também tem uma simbologia muito grande, porque quando nós falamos de condenação e quando nós vamos ver o espírito da morte, o espírito mal, nós vamos ver que nós estamos também no mundo que está debaixo da maldição, porém nós estamos protegidos no Senhor. Então nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver que o anjo da morte, ele vem
Mas Deus fala, ó, vocês vão pegar um cordeiro, né? E esse cordeiro é um cordeiro bom, um cordeiro que não tenha mancha, é um cordeiro que não tenha doença, vocês vão matar, vocês vão assar esse cordeiro e vão comer o cordeiro, mas o sangue vocês vão passar nos umbrais da porta. E assim passando nos umbrais da porta, o anjo da morte não vai entrar na casa de vocês. É uma coisa assim, a gente tem que entender a Bíblia, né? Porque eu sempre falo, nada foi escrito meramente por ser escrito. É uma mensagem que Deus ele quer passar para nós. E quando nós olhamos, ou quando nós narramos, né? Ou quando nós observamos esse texto, nós vamos ver que Deus ele quer nos ensinar. Então nós vamos ver que o sangue é passado nos umbrais da porta. É por isso que a palavra Páscoa significa passar por cima, ou passar por baixo, ou passar por pano, porque atrás daqueles umbrais, ou seja, a família que está atrás daqueles umbrais, eles são protegidos. A morte, a condenação, né? Ele não vem sobre a vida daqueles que ali estão. Então a Páscoa, no Antigo Testamento, fala sobre isso. Fala que Deus, ele manda uma maldição para todo o Egito, e o povo de Israel, aqueles que tiveram a marca no sangue ali, nos umbrais, eles são poupados. Então a verdadeira Páscoa que nós vamos ver no Antigo Testamento, né? As pessoas que não sabem, o Antigo Testamento é de Gênesis a Malaquia, né? Nós entendemos que no Antigo Testamento a palavra Páscoa, né? Ou a festa de Páscoa, ou o que nós falamos de Páscoa significa exatamente isso. É Deus poupando os seus através do sangue do cordeiro, né? O cordeiro ele foi morto e ele foi assado. Houve uma comunhão, porque quando se come junto é comunhão, né? E Deus, ele deu o livramento para aquele povo que ali estava. Como a gente vê que as pessoas, às vezes, já procuram entender o contexto, o significado, e às vezes distorcem valores que, quando você vai olhar, biblicamente falando, foi de suma importância para aquele povo. Através de tantos anos sofrendo, quando eles se voltam para Deus, começam a clamar, Deus ouve o seu clamor e usa de misericórdia. Então nós vemos que existe uma disparidade, uma distância muito grande daquilo o que é a Páscoa bíblica, a primeira Páscoa, para aquilo que nós vivenciamos hoje. Então realmente é muito profundo quando nós olhamos na Bíblia aquilo que Deus fez através de um clamor em livrar o seu povo que estava protegido, como o Senhor bem destacou, através do sangue que estava ali naquelas portas, que fez com que aqueles que estavam dentro do seu lar passaram ileso pelo anjo da morte. É muito tremendo. É isso aí. E eu costumo falar, né, que a gente conhecemos o poder tríplice do sangue de Jesus. A Bíblia toda é linda, né? A gente não sabe tudo porque ela é muito profunda, né? E nós somos rasos, a verdade é essa. Mas nós entendemos que o sangue de Jesus tem um tríplice poder, né? O poder que lava o passado, o poder que lava o presente e o poder que lava o futuro. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver o Cordeiro de Deus, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Nós vamos ver que o sangue no Antigo Testamento, ele não tinha o poder de limpar, de lavar, ele cobria. Mas no Novo Testamento, o Cordeiro de Deus, que é o Cristo, o Messias, né? O Yeshua, o Hamashia, né? Ele tem poder para nos purificar de todo pecado, né? Então nós vamos ver a morte de Cristo, nós vamos ver que ele morre na cruz pelos nossos pecados, e agora nós estamos purificados. A igreja de Deus é purificada, a igreja de Deus é limpa do seu pecado através da morte do Senhor Jesus Cristo. É uma coisa muito bonita. É interessante, pastor Marcos, que hoje em dia nós temos acesso ao conhecimento, à informação, mas mesmo assim muitas pessoas ainda continuam, às vezes por ignorância, às vezes por teimosia, e nós sabemos que por trás de tudo isso está o inimigo das nossas almas, que segue o entendimento dessas pessoas para que não enxerguem a verdadeira Páscoa. Do ponto de vista do Senhor, eu sei que o Senhor já destacou algumas coisas já, mas se a gente pudesse dar alguns conceitos para a Páscoa, a primeira Páscoa do Antigo Testamento, e também já abrindo
alguns conceitos para você explorasse um pouco mais os conceitos também da Páscoa no Novo Testamento, porque esse é um programa que a gente tem a oportunidade, que a gente está uma semana antes da Páscoa, e existe uma preparação muito grande mesmo, de muitas pessoas que nesse período se privam até de comer algumas coisas, de ter aquele certo cuidado de, não, esse período agora eu não posso. Então, deixar bem explícito, bem claro, os conceitos bíblicos da Páscoa no Antigo e no Novo é muito importante, porque a Bíblia está aqui à nossa disposição. Mas, às vezes, muitas pessoas se apegam, eu aprendi do meu pai, eu aprendi da minha mãe. Eu sei que é muito difícil vir alguém diferente e trazer ensinamento diferente e a pessoa dar crédito àquele ensinamento. Mas como nós ensinamos e pregamos pela Palavra de Deus, segundo o Espírito de Deus, aquela pessoa, ela tem a oportunidade naquele momento de abrir seu coração e Deus tirar todas as escamas dos seus olhos, ela ter realmente um verdadeiro aprendizado da Palavra de Deus. O senhor fica à vontade para explorar conceitos da Páscoa no Antigo e também no Novo, que aponta para a gente hoje. Quando nós falamos de conceito, né, nós vamos falar que já falamos sobre o passar por cima, né, que significa a liberdade, não só a liberdade do povo de Israel, que iria ser liberto, né, mas nós falamos também da proteção. Quando nós falamos da Páscoa, o que nós temos que lembrar no Antigo Testamento? Quando nós olhamos para a Páscoa, nós lembramos que Deus se lembra de nós. Né? O povo de Israel estava ali, 430 anos mais ou menos, preso, subjugado a Faraó. Então, primeira coisa, nós lembramos, é tanta coisa, mas nós vamos lá. Nós lembramos que Deus lembra de nós. A Bíblia diz que Deus, ele lembrou do pacto que havia feito com Abraão, né, com Isaac e Jacó. Primeira coisa, Deus se lembrou da situação, né, caótica a qual estava o povo de Israel. A segunda coisa que eu posso falar é que ele quer que o povo dele tenha liberdade. Por quê? Porque o povo de Israel estava escravizado, né? O povo de Israel, ou seja, Deus tinha feito uma promessa a Abraão e falei, Abraão, vocês vão ser meu povo, vocês vão herdar a terra prometida, mas por decorrência do pecado, por decorrência da desobediência, o povo de Israel se encontrou naquela situação a qual ele era escravo. Então, quando nós falamos Páscoa, nós podemos falar que é a preocupação de Deus em nos trazer liberdade. E quando nós falamos em liberdade, a primeira coisa que nós entendemos que nós temos que ter liberdade para adorar o Senhor. Né? Nós sabemos que ali no contexto ali do Egito existia vários deuses. Nós vamos ver que o contexto ali, a cultura daquele povo, era uma cultura de idolatria, né? Então Deus, com as 10 Páscoas, ou seja, com as 10 pragas, Deus afronta os deuses do Egito e mostra que ele era maior que todos os deuses do Egito. E ainda falou Faraó, na época, né, o Faraó era o homem mais poderoso, né? Fala Faraó, eu vou tirar, né, fazendo aqui uma conjectura, vou tirar aqui meu povo da terra do Egito, eu vou trazer a liberdade. Então, a segunda coisa que eu vejo aqui é que nós temos que ser libertos para adorar. Mas para adorar nós temos que reconhecer. Uma vez que nós reconhecemos que Deus lembrou de nós, que Deus nos tirou da terra da condenação, que é a terra do Egito, e quando Deus nos tira, né, nos liberta, nós temos que adorar o Senhor e viver uma vida de liberdade, né? Então, não é libertinagem, é uma vida de liberdade. Hoje nós somos livres para quê? Para adorar o Senhor. Hoje nós somos livres para quê? Para continuar, dar continuidade àquilo que Deus, ele projetou para todos nós. Como projetou também para o povo de Israel, nós cremos também que hoje nós temos liberdade para fazer aquilo que Deus ele designou para cada um de nós. Agora tu quer mais o quê? Glória a Deus, eu acho que já dá uma definição bem, uma definição assim, bem explícita mesmo do conceito, né? O conceito assim, digamos que o conceito principal, liberdade,
para adorar, né? Isso. Eles viviam num contexto ali de opressão, né? Cativos, como escravos realmente. E assim, por mais que alguns quisessem adorar, mas poderiam até se reunir escondidamente ali, mas realmente você viver num contexto de opressão é muito difícil. Você conseguir adorar a Deus e entregar o seu melhor. Porque quando nós começamos a ler, né, ali o desenho que é posto, nós vamos ver um anjo da morte. Por que o anjo da morte? Porque Deus está trazendo a condenação. Por que está trazendo a condenação? Porque o povo do Egito, né, estava escravizando o povo de Israel. Então nós vamos ver uma condenação. Quando nós vamos ver o Cordeiro de Deus, que aponta para Cristo, nós vamos ver que a ovelha ela é morta, né? E Deus manda que ele viesse a ser assado, e nós vamos ver que a família tinha que comer, né? Então fala também de comunhão. Tinha as ervas amargas, né? Que fala da comunhão, que muitas das vezes comungar é o correto, mas muitas vezes o comungar traz um pouco de atrito, conflito, né? O que nós estávamos conversando um pouco tempo atrás, que nós temos um conflito no trabalho, temos um conflito em casa, temos, né? Essas ervas amargas, que muitas das vezes está no seio da igreja, está no meio do ministério, está no meio das irmãs de oração ou os departamentos, né? Porque hoje mesmo eu estava conversando com alguém que nós estarmos em comunhão não significa que a pessoa é perfeita, ou seja, a gente tem que olhar para as virtudes e nós temos que olhar também para os defeitos. Só que acontece o seguinte, nós temos que tirar dela o melhor, que traz benefício para um todo. Então, Páscoa, quando nós falamos de Páscoa, abrange isso tudo, é ser liberto, é participar do corpo de Cristo, né? Hoje a gente fazemos o memorial da ceia. O que é a ceia? A ceia é estarmos em comunhão, comermos da carne, que simboliza a carne do Senhor, que foi rasgada ali na cruz. Então, isso tudo fala de estar em comunhão, de suportarmos, porque a palavra suportar significa dar suporte, né? Então a gente tem que entender que mesmo vivendo com pessoas diferentes, né, que as pessoas têm suas fraquezas, né, mas nós temos que dar suporte. E são outras coisas a mais aí, que se a gente parar para continuar a falar, a gente vai achar mais coisas, porque a Bíblia a gente lê, né? E quando a gente lê a Bíblia, a gente não faz aquela leitura simples, textual. A gente lê e o Espírito Santo ele nos revela algumas coisas. Glória a Deus. Falamos, o senhor já explorou bastante, né, a Páscoa no modo mais profundo do Antigo Testamento, com seu significado, já puxando para o Novo. Mas é bom a gente, nessa oportunidade, também ressaltar quão distante o abismo que existe da Páscoa bíblica para a Páscoa da mídia, podemos dizer assim, para a Páscoa que é trazida há muitos anos por uma religião que apoia aquele contexto e acho que quase que fecha os olhos, faz como se não tivesse nada, não bate tão forte nessa Páscoa bíblica como a gente todo ano faz questão de ensinar em nossas igrejas e pregar e de falar e de mostrar. E assim, existe um abismo, nós podemos dizer, da Páscoa bíblica para a Páscoa que nós conhecemos de coelho, ovo, chocolates e N coisas mais. E o Senhor, eu queria que todo o seu conhecimento ficasse à vontade para falar sobre esse abismo, sobre aquilo que é relevante para que a gente traga aqui, para que muitas pessoas tenham realmente um entendimento da disparidade que é a Páscoa bíblica para a Páscoa, podemos dizer assim, comercial dos nossos dias. Porque quando nós falamos sobre comércio, quando nós falamos sobre religião, nós vamos ver que a maior religião, né, do homem, o que ele cultua mais é a si próprio.
né? Quando nós falamos em religião, quando nós falamos em culto, nós falamos que o maior, né, culto é que o homem faz para si próprio. Às vezes nós pensamos que não, que é para o Santo Antônio, que é para o Santo tal, mas não, o homem ele se cultua, né? Então todas as coisas, o homem ele tenta voltar para si, ou seja, tirar proveito para si próprio. Então nós vamos ver que o comércio, né? O comércio e tantas outras coisas aponta para o culto, para o próprio homem. Então nós vamos ver, quando fala em coelho, né? Porque o coelho fala de fertilidade, né? Quando fala em ovo, fala renascimento, né? Que era uma religião, ou que era um culto para uma deusa, lá nos primórdios. Mas nós vamos ver o seguinte, que tudo se volta para o próprio homem. Tudo é voltado para o próprio homem. O homem quer tirar benefício para si mesmo, né? Quando nós falamos do comércio, o que é comércio? Comércio é aquilo que o homem ele tenta trazer para si. Deixa eu ver se eu consigo explicar, que às vezes eu tropeço nos meus pensamentos, né? Porque culto ao homem, comércio. Culto ao homem. Por que o comércio? Porque o homem é religioso. O que é religioso? Né? Religioso é adorar uma deidade, né? Enquanto nós falamos que o homem quer adorar uma deidade, nós queremos falar que o homem também ele quer se adorar, porque tudo que ele faz pensando para si. No final tem recompensa para si próprio. Para si próprio. Ele distorce, né? Ele distorce tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é sagrado para o próprio homem, para si mesmo. Entendeu? Eu não sei se eu fui bem, porque às vezes eu viajo na minha, meu Deus, eu sou um pouco meio filósofo, sabe? Às vezes eu estou lá, entendeu? O senhor foi objetivo, né? A gente vê que por trás disso aí, muitas indústrias lucram muito. Lucram muito. Então, a gente para fazer uma reflexão assim, já imaginou se hoje de repente chegasse, usasse as redes sociais, usasse as mídias televisivas que ainda existem, são muito fortes hoje no Brasil, e você chegar simplesmente e dizer assim, a partir de agora, acabou toda aquela tradição que vem fazendo, isso aqui está tudo errado. Então, seria realmente um alarme muito grande, e assim, o que eu vejo também é que muitas artimanhas que o inimigo ele usa, ele visa muito pegar o imaginário das crianças. Pegar o imaginário das crianças, e assim, as crianças que conhecem a palavra de Deus, são criadas aprendendo a palavra de Deus, elas vivem nesse contexto, mas elas sabem que não está certo. Mas muitas crianças que não são criadas em lares cristãos, elas realmente, elas abraçam aquilo ali como uma verdade absoluta. E para você, lá na frente, você conseguir mostrar, pregar, tirar aquilo ali, é muito difícil. Porque, afinal, aprenderam com seus pais eram a referência para eles. Então, quando nós olhamos, nós vemos que as artimanhas do inimigo estão por trás, para que, principalmente, o imaginário das crianças fiquem focados naquilo ali. Então, é realmente nesse sentido. O homem traz para si tudo aquilo que ele vê como no final um benefício para ele. Eu estava conversando com o irmão um pouco anteontem, e ele trabalha com obra, né, aqui de Nova Cruz mesmo, e a gente estava falando da dificuldade que nós temos de reformar uma casa. Às vezes é melhor você construir do que reformar. Verdade. Às vezes você gasta menos construindo do que reformando. Assim também é a cultura, né? Nós falamos que as festas, a gente conhece aqui, principalmente o pessoal aqui dessa área aqui do Norte, Nordeste, conhece a cultura, né? Festa junina, festa de São João e outras, isso aí, mas é tudo uma cultura, né? Que aponta para alguma coisa, e o comércio sempre tira proveito. Então, como tu acabou de falar, primeiro a criança ele nasce naquele ambiente, aquilo é implantado no seu coração, e às vezes a gente
fala tanta mentira que nós passamos a acreditar na mentira. Né? Tantas pessoas falando, né? É. Como se fosse verdade. Isso. Aí isso se torna o quê? Se torna um edifício, se torna um prédio, se torna uma casa que é construída ali no coração daquela criança, que vai perpetuar até a sua vida adulta, né? E ele acha como uma verdade. Então, a gente vê que a Páscoa e as demais festas apontam para isso, essa cultura que é implantada, que é colocada no coração da criança, e ele nasce ou ele cresce com aquilo no seu coração, na sua mente, né, tendo aquilo como se fosse realmente uma verdade. Então, infelizmente, né, a gente está se aproximando desse período e, infelizmente, é muito forte nesse período, como também aqui na nossa região é muito forte também o São João, mas eu costumo dizer assim que aquele que realmente aceitou Jesus de verdade, ele entende a diferença. A pessoa quando está no mundo, basicamente tem 3 alegrias durante o ano. No período do São João, no período do Carnaval e aquele período de final de ano, com fraternização, mas quando realmente a pessoa conhece a palavra de Deus, ele não precisa desses movimentos e desses períodos para ser feliz, porque ele sabe que os seus pés estão firmados sobre a rocha que é Cristo. Então, dia após dia, a gente vai vivendo devagarzinho, um dia após o outro, e vai desfrutando do melhor de Deus para a nossa vida. Então, por isso é importante a gente esclarecer o que é realmente a verdadeira Páscoa, e muitas pessoas, elas têm a palavra de Deus na mão. Tem a palavra de Deus na sua mão. Está lá dentro fazendo parte de uma situação da Bíblia, está lá. Mas não consegue enxergar a verdade. O que tu falou é super importante, porque nós temos o conhecimento, né? Hoje eu vou me privar de dar uma caixa de bombom, um ovinho de Páscoa pro meu filho, para um conhecido? Não, eu posso me privar, mas eu prefiro não me privar. Eu prefiro dar o ovinho, eu prefiro dar a caixinha de bombom, mas eu esclareço para aquela criança o que realmente significa aquilo. É igual Papai Noel, Natal, Jesus nasceu dia 25. São culturas, né, que algumas pessoas a têm como verdade, porque não tem o conhecimento, não tem entendimento, mas nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, nós temos o entendimento, né? Nós temos o conhecimento. Agora, a gente não pode também, como a gente vê muitas das vezes, as pessoas saírem criticando, vai na casa do irmão, da irmã, já aponta porque viu uma árvore de Natal, vai na casa do irmão, da irmã, viu um ovo de Natal, já sai criticando. Nós temos que ter essa sabedoria, de ser temperado, porque as coisas são conquistadas, as coisas elas não são forçadas de uma hora para outra. E ensina isso aí, ensina você ter paciência, você tem que ensinar na tua igreja, tu tem que ensinar na tua casa o que realmente simboliza aquilo. E nós não devemos fazer aquilo de um Deus ou de uma verdade, né? Se existe a verdade, é a verdade que a Bíblia diz. Assim, eu gosto muito do pastor Marcos, no meu pouco entendimento. Eu gosto sempre de usar 2 exemplos da Bíblia para mostrar que o trabalhar de Deus na nossa vida, o trabalhar do Senhor Jesus, é diferente na vida de cada um. Eu gosto muito desse exemplo. Jesus chegou para o cego de Jericó e disse: o que tu queres? Eu quero ver. Jesus pega, veja. Jesus chegou para o cego de nascença, capítulo 9 de João, o que é que tu quer? Aí ele disse a mesma coisa: eu quero ver. Aí Jesus: espera aí. Foi lá, untou, pegou lá, passou nos olhos e disse: vai lá no tanque de Siloé e lava. Aí ele foi lá, se lavou, passou a ver. Então, assim, a finalidade foi a mesma, mas as formas foram diferentes. Então, logo quando eu li esse texto no Novo Convertido, clareou muito, porque assim, tem pessoas que vão assim, ter um encontro com o Senhor e realmente mudar instantaneamente. Eu, quando aceitei Jesus, cheguei em casa, marquei a música de forró, paguei tudo de uma vez só. Tem gente, às vezes, que está 2, 3, 5 anos na igreja e ainda está naquele processo de libertação. Às vezes, uma pessoa que está naquela morosidade, não tem aquele fervor de buscar conhecimento, fica lá meio duvidoso, porque no contexto onde vive tem uma certa influência diferente daquilo que a Bíblia prega.
Tem pessoas, às vezes, que estão num contexto que não consegue se desprender de algumas coisas, de algumas pessoas que fazem com que leve para o lado errado. Então, assim, tem todo um contexto. Tem pessoas, como o senhor falou, que vai ser rápido. Tem pessoas que você vai chegar, você vai ver lá isso, aquilo, que está dentro daquele contexto onde muitos que, primeiro, não têm sabedoria e não têm maturidade espiritual para entender o processo de Deus na vida de cada um. Então, essa brecha que a gente encontra de pegar, ensinar, mostrar, mas por que você faz isso? Eu lembro que quando eu era novo convertido, aí eu vinha para cá para um ensaio da mocidade. Vinha eu e o Pedro Eduardo, né? Eu passei de início de fé. Aí eu usava um cordãozinho assim no pé. Aí um dia o Pedro Eduardo disse: tu isso aí por quê? Rapaz, nem sei, rapaz. Eu bem novo convertido, né? Mas eu estava naquela, querendo ali realmente mudar, querendo mais de Deus. Aí ele foi e me aconselhou: rapaz, acho que não, tal. Me deu aquele conselho com sabedoria. Mas, rapaz, é verdade mesmo, tá certo. Então, só que tem pessoas que às vezes vêm do mundo e tem aquele, se prende um pouco, né? Não quer deixar tanto o trabalho de Deus agir e questiona algumas coisas, mas a palavra de Deus liberta, o ensinamento liberta. E quando você tem o desejo de aprender mais da palavra de Deus, o Espírito Santo vai revelando. A gente foi criado num contexto, pastor Marcos, que tinha muito assim, aquela palavra de eu juro pela minha mãe morta. Quando eu me converti, que eu comecei a ler a Bíblia, eu cheguei naquele texto lá, que diz que não jureis nem pelo céu, nem pela terra, antes a vossa palavra seja sim, sim, e não, não. Então aquilo ali me deu um clique, que eu não dependia daquilo que eu tinha aprendido em toda a minha infância, adolescência e juventude, mas sim o que eu aprendi é que eu deveria ter firmeza nas minhas palavras. Se um sim ou sim um não, mas que fosse com firmeza e com clareza. E isso abre portas na nossa vida de um modo geral, quando você tem firmeza. Às vezes a gente acha que não, mas pessoas de fora conseguem enxergar que a gente tem firmeza nas nossas palavras. Então, é muito importante a gente entender esse contexto que muitos, às vezes, têm o conhecimento, estão dentro de uma situação, está lá a Bíblia, mas não conseguem se libertar. Ficam ano após ano naquele ciclo onde no final não glorifica a Deus. A gente fala o seguinte, a Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia também diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, descansa no maligno. E nós temos que entender que a cultura do homem é uma cultura que descansa naquilo que é mal, naquilo que é pecado, entendeu? E muitas vezes nós introduzimos no nosso mundo cultura, coisas que aparentemente é de Deus, mas não é de Deus. A gente poderíamos falar de várias coisas que estão no nosso meio, né? E nós falamos, não, é de Deus, é Deus que mandou fazer, Deus que mandou falar. Mas na realidade a gente está copiando alguma coisa que nós aprendemos lá fora. Então nós temos que ter um entendimento seguinte. Primeira coisa, nós temos que entender o mundo a qual nós vivemos. Qual é o mundo que nós vivemos? É o mundo a qual ele está em treva e o mundo jaz no maligno, descansa naquilo que é mal. Quando você tem esse entendimento que o ambiente a qual você está, que se chama sistema do mundo, tem doutrina, tem ensinamento que não presta, entendeu? Você tem que olhar para a Bíblia para discernir realmente aquilo que realmente é de Deus e não é de Deus. E você tem que entender o seguinte, que você, quando pede esse entendimento, Deus, tem coisas que são difíceis sair da tua vida. Tem coisas que é difícil sair da tua casa. Tem coisas que nós podemos, como aconteceu contigo, na mesma hora tu ir lá ter força para tirar, entendeu? Mas tem coisas que você vai ter um pouquinho de dificuldade. Verdade. Entendeu? Só que acontece o seguinte, a verdadeira libertação é quando você entende que tem que se libertar. Não é quando você está liberto, é quando você entende que tem que se libertar. O que é Páscoa? Páscoa é o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, é Cristo. Né? O que é Natal? Natal é
o nascimento de Jesus, e outras de festa que aparentemente, né, entra na nossa casa, entra no nosso meio, e nós temos que saber o que realmente aquilo significa, o que aquilo realmente é. Então, quando você conhece o contexto a qual você está vivendo, quando você conhece a Bíblia, né, porque nós temos que crescer na graça, mas nós temos que crescer também no conhecimento. Essas coisas vão se esvaindo, essas coisas vão saindo da tua vida. Então, é muito importante nós termos, ou procurarmos, termos esse conhecimento, né? Termos essa vontade de querer nos libertar, né? Porque a libertação, ela não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A Bíblia diz que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Ou seja, o Espírito, ele tem que nos convencer que nós estamos no alvo errado. O Espírito tem que nos convencer que não é justiça, mas é injustiça. O Espírito tem que nos convencer que tudo que nós fazemos tem um juízo, né? A Bíblia diz de que se queixa o homem de seus pecados e seus delitos. Então, a gente temos que ver, não é fazer como o Zé Pagodinho, né, que fala, deixa a vida nos levar. Não, mas nós temos que entender que tudo que nós fazemos tem que ser com responsabilidade. E erra muito quem conhece pouco. Agora, quem conhece muito, erra pouco. O senhor já explicou bem sobre a questão da Páscoa, né? A gente discorreu um pouco também sobre a Páscoa não bíblica, citamos alguns exemplos, talvez não tão no detalhe, porque a gente sabe que é tão explícito que não precisa detalhar tanto o que é a Páscoa não bíblica, porque está aí em todas as mídias sociais. Se o senhor pudesse destacar alguns pontos negativos da Páscoa não bíblica, existem muitas pessoas que estão praticando, já estão até se preparando aí, como eu disse, pois pessoas que nesse período se privam, não consomem algum tipo de alguma coisa e tal, mas assim, tentando acertar, mas aprendendo de uma forma equivocada, biblicamente falando. Se o senhor pudesse trazer alguns pontos negativos das pessoas que praticam essa Páscoa não bíblica e vivem nesse ciclo, o senhor pode ficar à vontade para destacar. Alguém já disse, né, principalmente, não vou falar o Rio de Janeiro porque nós somos um todo, né? Mas como se engana o povo é dando festa para o povo, né? Os políticos fazem assim, né? Tem um buraco na tua rua, a rua não é asfaltada, a escola faz mal, o hospital também vai mal, mas o que eles fazem? Festa, um festão aí para né, chamar o cantor X, cantor Y, né? Isso desvirtua as pessoas. Tira o foco, né? Tira o foco dos problemas, né? É isso aí. E qual é o nosso problema hoje? O nosso problema é que essa negativa, né, de tirar o foco, né, ou tirar a verdade do significado da verdadeira Páscoa ou as demais festas que existem aí, é porque distorce na realidade. Quando, por exemplo, a gente toma ceia, né? Algumas igrejas de 3 meses, algumas igrejas de 2 meses, algumas igrejas uma vez no mês. O importante é que toma a ceia, né? Quando nós estamos ali naquela memorial, naquele ritual, naquela cultura, o que a gente faz? A gente está ali e tenta lembrar, ó, isso aqui significa o corpo, isso aqui significa o sangue, isso aqui significa a morte, isso aqui significa o sangue, né? A gente traz a lembrança de um acontecimento. Agora, quando é distorcido, né, o objetivo, ou seja, da Páscoa, né, a gente não traz a memória. Nós acabamos de falar o que significa a Páscoa. Uma das coisas significa que é liberdade, significa que Deus lembrou, significa que Deus é amor, significa que é comunhão, né, e outras demais coisas. Quando a gente começa ali a Páscoa, o chocolate, cadê a comunhão? Cadê a liberdade? Lembra que? Tirou totalmente o foco. Criou algo que não existe. Isso aí. Então,
a Páscoa, o lado negativo, é que nos tira do foco, nos tira realmente. Se tu perguntar a qualquer pessoa, principalmente fora da igreja, o que é Páscoa, o que tem a Páscoa a ver com Bíblia, a pessoa vai falar, não tem nada a ver, a Páscoa é coelhinho, Páscoa é ovo, né? E ainda é uma coisa aberrante, né? O coelhinho e os ovos do coelhinho, né? Eu nunca criei coelhinho não, mas eu não creio que coelho dá ovo, né? Mas é o entendimento do povo totalmente distorcido, né? Distorcido. Então o foco do inimigo, né, da cultura, daquilo que é mal, né, desse algo negativo, é tirar realmente o objetivo. Porque como eu estava falando para você, quando a gente lê a Bíblia, cara, tudo que ali está escrito, tudo ali que acontece ali tem uma representação. Nós vamos ver que o Antigo Testamento, né, ele é sombra para o Novo Testamento. Tudo aponta, né? Aponta para Israel, aponta para a igreja, o Cordeiro aponta para Cristo, é assim, né? Então nós vamos ver que tudo tem um propósito. Quando a gente dá outro propósito, a gente fica desnorteado, a gente fica sem rumo. E sem rumo está quem ainda pensa que Páscoa é coelhinho e o ovo da Páscoa. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Então, nós vemos que a Bíblia traz para nós muitas lições fundamentais para que a gente creia na verdadeira Páscoa, e eu posso até dizer que nós somos privilegiados, porque muitos podemos dizer que estão inocentemente, pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas religiosas, estão infelizmente errando o alvo por falta de instrução, por falta de conhecimento e por falta às vezes de um pouco mais de fome, de anseio pela palavra de Deus, por simplesmente ficar ali e receber tudo o que vem, mas que às vezes é totalmente diferente daquilo que a Bíblia nos ensina. Então a gente já falou um pouco, né, sobre onde e como foi a primeira Páscoa, quais os conceitos da Páscoa bíblica, onde e como surgiu a Páscoa atual não bíblica. Falamos também sobre esse subtema e falamos também sobre quais os pontos negativos da Páscoa não bíblica. Então falamos sobre a Páscoa bíblica e falamos sobre a Páscoa não bíblica. Queria que o senhor, de um panorama assim geral, ficasse à vontade para falar sobre a Páscoa no Novo Testamento e no cristianismo, de uma forma mais cristianismo, que eu falo, cristianismo bíblico. Não é aquele misturado lá que vem de Constantino, lá não sei de quando, o bíblico, como a gente pratica. Eu anotei uma opção de coisa aqui, mas não estou nem seguindo, né? Porque eu acho o seguinte, que se você quer ser profundo, eu aprendi o seguinte: se você quer ser profundo, né, seja mais raso possível. A gente poderia vir aqui e falar, não, no século, no passado, mas isso não é interessante, né? Ainda mais que eu também não sou histórico, né? Eu não sou uma pessoa que estudou história, um historiador. É bom a gente ter isso para o nosso conhecimento, mas as pessoas querem uma coisa mais prática, né? Uma coisa mais objetiva. Então, quando tu fala assim, traz um panorama, né? Do Novo Testamento, Novo Testamento, e a Páscoa do cristianismo. Do cristianismo, né? Então, o que a gente vê? A gente já falamos lá de Êxodo, capítulo 12, e nós já falamos também o que significa no Novo Testamento, né? Novo Testamento é Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós falamos sobre isso, nós temos que entender o seguinte: nós temos que simplesmente aprender com a Bíblia. Aprender com a Bíblia o quê? O que realmente significa cada coisa, né? O que realmente significa cada coisa. Eu acho que a gente já falamos bastante sobre a liberdade,
entendeu? A gente já falamos sobre a morte de Cristo. O que é Cristo? A morte de Cristo. Né? A Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra, não viu ninguém que poderia morrer pelos pecados. Nós falamos também sobre o poder do sangue. No Antigo Testamento, né, tinha aqueles rituais, a cultura daquele tempo, até mesmo do povo de Israel, de matar um animal, e esse animal já trazia, né, para nós a lembrança do Cordeiro de Deus, ou seja, que Cristo ia ser crucificado, né, ia ser morto pelos nossos pecados. E no Antigo Testamento nós vamos ver que o sangue ele não limpava, mas tinha poder simplesmente para cobrir o pecado. Porque quando nós falamos sobre o plano da salvação, nós vamos ver que o homem ele não tem condição de ir a Deus, né? O homem ele fazia seus rituais, fazia seu sacrifício, né? Mas ele não tinha condição. Então era necessário que o homem tivesse uma comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus, ela só veio com a morte de Cristo, né? Hoje nós temos acesso a Deus através da morte de Cristo. Hoje, o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Ele não nos cobriu, ele purificou do pecado. Então, a Páscoa é tudo isso que nos conecta à morte de Cristo, e essa morte de Cristo nos leva a Deus. Entendi perfeitamente. Hoje nós temos acesso a Deus. Passar por pano, né? Significa o nome, passar por pano, né? Ou passar por cima ou passar por pano. É a misericórdia de Deus, que o mal não vem sobre as nossas vidas. Podemos dizer assim que aqueles que vão acompanhar esse programa, né? Assim que em todos os períodos, estações que a gente vai viver, como agora a gente está vivendo esse período da Páscoa, pergunte para a Bíblia o que é a Páscoa bíblica. Quando chegar no período X, pergunte para a Bíblia o que é que a Bíblia fala sobre esse tema. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que ela se deixa levar muito facilmente pelos vendavais, pelos ventos de doutrina, de ensinamento, às vezes até de ciclos de amizade também, pessoas que eram para estar firmadas na casa de Deus, mas nós podemos dizer que a mensagem é: no período que você está vivendo, o que a Bíblia diz sobre aquele tema. Hoje nós falamos sobre a Páscoa bíblica. Tenho certeza que muitas pessoas vão ser alcançadas e muitas pessoas terão a oportunidade de tirar as suas dúvidas com tudo aquilo que nós discorremos aqui. Eu falo para o Senhor como privilégio estar aqui com o Senhor aprendendo, ouvindo, né, da palavra de Deus, e dizer que nós somos privilegiados por estarmos na presença de Cristo, por termos uma nova oportunidade, e que cada um de nós possamos valorizar a oportunidade que Cristo ele nos deu. O Senhor pode ficar à vontade de se expressar, e também a gente já está chegando ao final do programa. Eu queria falar para você, meu amigo, meu irmão Danilo, né? A gente se conheceu uns anos atrás, e graças a Deus, Deus já tem feito coisas grandes na tua vida. Glória a Deus. E aqui a gente está conversando, né? Eu trouxe uma porção de coisa aqui que eu escrevi, mas eu falei, eu vou trocar uma ideia, né? Para dar um papo, porque até então, às vezes a gente complica uma coisa que não é complicada. Entendeu? A gente complica uma coisa que é para ser bem rasa. Então a gente está aqui, eu estou aprendendo contigo também, nós aqui estamos, né, junto nessa caminhada aí, e dizer para todos que vão assistir ou que já estão assistindo esse programa, que a coisa é simples. Páscoa. Só existe uma Páscoa. A outra é aquele tênis que você compra lá, né, que o pessoal agora fala que é, como é que é o nome? Que não é o original, mas Similar. o similar. Não existe. Não existe a Páscoa similar, existe a Páscoa de Cristo. Eu não trouxe minha Bíblia não, mas o Danilo trouxe a Bíblia dele aqui. E o que a gente tem que entender? Que a nossa verdade está aqui. A Bíblia é a nossa verdade. O restante, como a Débora falou, é falso. O restante, como o Danilo falou, é similar. E é simples assim, a nossa verdade
é a palavra de Deus. E que Deus possa nos abençoar cada um de nós, abençoar o povo aqui de Nova Cruz, abençoar esse programa, porque eu sei que tem abençoado bastante gente. E ele estava me falando da dificuldade que ele tem de muitas das vezes prosseguir nessa caminhada. Mas é assim mesmo, né? O negócio às vezes pesa um pouquinho, mas a gente temos que, de vez em quando, dar um jeitinho, né? Mas Deus está te abençoando. Eu tenho certeza que você, juntamente com essa equipe aqui, tem sido canal de Deus nesse lugar. Amém, glória a Deus. Deus abençoe o pastor Marcos. Obrigado por aceitar o convite, né? Sei que a agenda do senhor tá cheia por aqui, né? Que Deus abençoe. Quero agradecer também a Débora, né? Que está nos bastidores aí, na mídia, nos dando suporte aqui. Que Deus possa vos abençoar. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.